Abra nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, por favor. Josué, capítulo 14. A partir do verso 6. Nós estamos à véspera de um feriado nacional. Nesses próximos dias, o Brasil, de certa forma, ainda tem essa cultura de muitos lugares e cidades pularem carnaval. Aqui em Anápolis é uma cidade bem evangelizada, né? Cristã. Então nós não temos esses blocos de carnaval aí pelas ruas, né? Graças a Deus, muito bom. Ontem em Goiânia, não sei se vocês viram, eu tive em Goiânia um evento sexta e sábado passado, e eles já estavam se organizando para as festas de pré-carnaval. Não sei como é que chama isso, mas é uma festa, eles vão pular um carnaval antes do carnaval, né? E com o deslocamento do trio elétrico, uma pessoa morreu porque colocou a mão no fio. Lamentei. Mas eu quero que você pense comigo algo, querido, e a partir disso eu vou compartilhar uma palavra nesta noite. Hoje eu vou falar um pouco, e é uma inquietação que Deus me deu, logo que eu cheguei aqui no culto. Eu confesso que eu não tinha preparado essa palavra para falar, mas quando eu cheguei, o Espírito me deu essa inquietação. Nós precisamos entender que como igreja do Senhor, como indivíduo do Senhor, nós estamos num processo de conquista. Eu e você, como igreja de Jesus, nós temos uma missão. Qual é a missão que nós temos? A nossa missão é evangelizar as nações. A nossa missão é resgatar o perdido e convertê-lo do poder de Satanás ao poder de Deus. A nossa missão é fazer com que as pessoas conheçam o caminho da verdade e da vida. Que as pessoas conheçam Deus, conheçam o seu plano de salvação. E quando nós chegamos à época de carnaval, às vezes temos um sentimento que talvez não seja legítimo. Qual o sentimento? A gente olha para o carnaval e meio que libera uma palavra de condenação, né? Olha a situação, né? E às vezes uma palavra pejorativa, uma palavra que não agrega, que não soma. Porque quando eu olho para o carnaval, querido, eu tenho um sentimento muito intenso no meu coração. Qual o sentimento? Eu creio que essa terra é uma terra boa. Quantas pessoas, quantos que estão aqui hoje, um dia, lá no passado, já participou de um bloco de carnaval, ou já pulou carnaval em algum momento? Pulou aqui, ali, aqui. Olha que coisa, aqui. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, basicamente, que estão aqui num grupo tão pequeno, que estavam no carnaval numa outra ocasião, e que hoje estão em Cristo. Se Jesus tivesse vindo naquele tempo, talvez você tinha ido para o inferno, né? Porque você estava lá pulando carnaval, perdido, mas o Senhor te deu a oportunidade de você ter um encontro com Cristo. Então o que eu penso? Há centenas e milhares de pessoas lá que precisam ter um encontro com Cristo. Amém, amados? Então quando eu olho para o carnaval e o Brasil e essa situação e essa influência, né, está muito claro, uma influência muito diabólica no processo, por conta desses movimentos de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, a invocação de tantos santos, de tantos orixás, de tantas coisas para esses eventos, porque essas coisas são pertinentes, oriundas de um movimento afrodescendente. Há muita gente que precisa ser liberta disso e ter um encontro com Cristo. Então, quando eu olho para o carnaval, e quando você olhar para o carnaval, não olhe com um olhar de condenação, mas olhe com um olhar de desafio. Essa gente precisa ter um encontro com Cristo. Talvez você conheça alguém que vai pular carnaval. A gente aqui, porque é uma comunidade, como disse, tradicional, cristã, em Anápolis, nós estamos bem sucedidos nesse aspecto. Mas, por exemplo, eu que sou paulistano, meu pai está aqui, outros que são de outros países, de outros estados, como Rio de Janeiro e outros lugares, talvez tenham parentes que estejam pulando carnaval e que precisam ter um encontro com Cristo. Então, quando você olhar para esse cenário, não olhe com uma postura ou um pensamento de que
essa gente está perdida mesmo e liberar mais uma condenação. O que eles não precisam é mais uma condenação. O que eles precisam é uma palavra profética de resgate, e nós profetizamos pela fé que essa gente vai ter um encontro com Cristo no nome de Jesus. Agora é nossa responsabilidade como igreja de Jesus. Então diga comigo, a igreja tem uma responsabilidade. E qual é a nossa responsabilidade? Semear a boa semente da fé, a boa semente da palavra. E Deus queira que ao semearmos, alguém possa então ser alcançado por essa semente, e que também possa estar em Cristo, e que também possa ter uma vida transformada. Amém, amados? Estão comigo? Então, no final, nós vamos orar pelo carnaval. Não pelo carnaval em si, mas pelas pessoas que estão aprisionadas ainda nesta festa tão carnal, nessa festa que, obviamente, nesse final de semana, lamentavelmente, vai envolver de tantas formas, tantas pessoas não as ajudando no processo, mas desconstruindo uma série de coisas, e nós queremos e desejamos que, de fato, o Senhor alcance, resgate, porque essa terra é uma terra boa. Amém, queridos? Diga comigo, essa terra é uma terra boa. Então, pensando nisso, eu quero compartilhar essa palavra. Josué capítulo 14, vou ler a partir do verso 6. Bem, o texto está dizendo: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné e Quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Olhe para mim um instante. O que está acontecendo aqui? Deixa eu trazer você para o contexto. O povo de Israel está saindo do Egito. Nós conhecemos bem o texto, eu preciso agregar algumas coisas novas hoje. O povo está saindo do Egito, eles foram estiveram no cativeiro mais de 400 anos, escravos no Egito, e agora, de forma milagrosa, Deus liberta o povo do Egito. Eles foram libertos. Nós estamos libertos do Egito espiritual, que é o mundo. Muitas pessoas estão presas, mas nós estamos libertos. Nesse processo e nessa transição, eles atravessaram o Mar Vermelho, viram o milagre de Deus abrir, né, as águas. Eu já mencionei isso aqui, talvez você não tenha me ouvido dizer isso, mas você tem ideia de qual foi a largura da abertura para que esse agrupamento de pessoas atravessasse o Mar Vermelho? Alguém lembra? Eu já mencionei isso aqui. Deixa eu aqui localizá-los. O povo de Israel está à beira do Mar Vermelho, eles precisam atravessar o Mar Vermelho. Aqui nós temos um agrupamento de mais de 3 milhões de pessoas, contando homens, mulheres, crianças, certo? Mais de 3 milhões de pessoas. Eles estavam levando seus despojos, aquilo que eles tinham, né? Aquilo que eles possuíam, em cima de animais, carroças e coisas dessa natureza. Então tinha um grande agrupamento, muita gente aqui para atravessar o mar. E atrás tinha o faraó, cavalos e cavaleiros enfurecidos, e cavalos rápidos, ágeis. E eles vinham para perseguir e para exterminar o povo de Israel ali. Então eles tiveram que atravessar. Bem, para atravessar essa quantidade de pessoas no tempo preciso, a largura que o rio abriu precisava ser generosa. Precisava ser generosa para que essa quantidade de pessoas passasse. Se não, querido, ia demorar dias para passar enfileirado numa fila indiana. Estão entendendo meu raciocínio? Estão comigo aqui? Muito bem. Quando o Senhor manda Moisés tocar nas águas, o mar se abriu, e a extensão da largura, não estou dizendo do percurso, mas da largura para a travessia, foi de 14 quilômetros. Estão comigo aí? Pasmem. Porque há um estudo muito criterioso sobre isso, porque senão, o texto está dizendo que eles passaram naquela noite. Eles não demoraram dias, foi numa noite. Então, para passar numa noite, eles precisavam passar de bloco.
não de uma fila indiana, porque senão ia demorar dias para a travessia. Mas todos passaram em pés enxutos numa noite. A extensão aberta era de 14 quilômetros. Tudo bem? Eles atravessaram, eles chegam a Gilgal, que é o primeiro lugar que eles chegaram, todo mundo sabe da história. Eles pegaram 12 pedras do fundo do rio por onde passaram, carregaram essas pedras e o lugar onde chegaram, Gilgal, que era ali o começo, eles construíram um altar, adoraram o Senhor e começa uma nova história. A palavra de Deus então diz que agora eles atravessaram o Mar Vermelho. Estão do lado de lá. O mar fechou, matou o faraó e todo o seu exército. Esse não é o tema e abordagem que quero fazer nesta noite. Mas eles estão do outro lado. E agora eles estão indo para onde? Qual que é o destino deles? Para onde eles estão indo, querido? Para onde? Zion. Ou Sião. Ou Terra Prometida. Eles estão indo para a Terra Prometida. Quem prometeu a terra? Pensa comigo aqui, queridos. Eu preciso que você pense comigo. Precisa estar claro para você. Quem prometeu essa terra? Deus. Quem está livrando eles do Egito? Deus. Quem agora abriu o Mar Vermelho? Deus. Agora eles estão já para o percurso, para a terra de Canaã, para o percurso, o destino, para iniciar o processo de conquista. Tudo bem. Quanto tempo, querido? Eu vou pagar uma paçoca aqui para quem souber. Uma paçoquinha dessas gostosinhas. Quanto tempo eles precisariam para o deslocamento de onde eles estavam até a Terra Prometida? Quanto tempo eles precisariam? Quanto? Ok. Paçoca está garantida, querido, por minha conta. Viu? Como não tem paçoca aqui na cantina, vamos comer um pastel no final, que hoje vai ter um pastel. Os jovens fizeram uns pastéis ali para nós. Pastel por minha conta. Eles gastariam 11 dias. Diga comigo, 11 dias. Mas sucede que quando eles chegam à porta do processo de conquista para Canaã, então Moisés chama os principais, os príncipes das tribos, e eles então nomeia embaixadores, vamos dizer assim, para fazer uma avaliação dessa terra. Eles estão na terra. A terra é logo ali. Eles iam entrar nessa terra e eles iam fazer uma avaliação de que era isso mesmo. Agora olha aqui para mim, querido. Deus tirou eles do Egito. Quanto tempo eles ficaram no Egito? 400 anos. Quem tirou? Deus. Segundo, eles estão à beira do mar e Deus agora abriu o Mar Vermelho de forma milagrosa. Quem abriu o mar? Deus. E agora eles estão diante da terra de Canaã. Quem foi que prometeu a terra? E por que eles não acreditaram na promessa de Deus? Pensa comigo, querido. Olha aqui para mim. Infelizmente, se nós não estivermos e não entendermos, e não estivermos conectados, alinhados àquilo que Deus quer, é muito mais fácil a gente acreditar no improvável do que no provável. O improvável, querido, do ponto de vista humano, o improvável do ponto de vista humano é aquilo que a gente não pode ver de forma clara, mas subjetivo. Então nós não acreditamos no improvável de Deus, na promessa de Deus. E a gente passa a acreditar simplesmente naquilo que a gente pode alcançar e conquistar. Olha aqui para mim, eu preciso que você entenda, porque eu creio que Deus quer nos entregar algo muito especial nessa noite. Se você limitar a sua vida e a sua fé só naquilo que você pode ver, você está falido. I'm so sorry. Desculpa, vou repetir. Se você limitar a sua vida e a sua fé
só naquilo que você pode ver, você não vai experimentar o melhor de Deus. Deus é Deus. Ele é o Deus que tirou o povo do Egito. Olha que milagre! Deus é o Deus que fez eles atravessarem o Mar Vermelho. Olha que maravilhoso! E Ele é o Deus que vai dar a eles aquilo que Ele prometeu, a terra prometida. Só que eles não acreditaram. Porque os olhos deles diziam o contrário. Por quê, querido? Porque a terra tinha desafios. A terra tinha obstáculos. A terra tinha gigantes. A terra tinha impossibilidades. Eu não sei por que você veio aqui hoje, querido. Mas eu sei por que eu vim. Eu vim aqui hoje para te entregar uma palavra do coração de Deus. Porque talvez você pode estar no momento mais complexo da sua vida. E talvez seja o momento de você conquistar coisas que Deus prometeu, mas que talvez você não acredita que Ele possa te entregar aquilo que Ele prometeu. Hoje eu vim aqui para te dizer que aquele que prometeu, Ele é fiel. E aquele que prometeu, Ele vai consolidar e cumprir todas as promessas que Ele fez para a sua vida, para a sua vida, para a sua... Quantos creem nisso? Diga aleluia. Então diga assim comigo, eu creio que Deus vai consolidar tudo aquilo que Ele prometeu para a minha vida, para a sua vida, no nome de Jesus. Então aqui, começamos um processo que eu preciso pensar com você. Porque nós estamos falando aqui de Caleb. O texto está dizendo, tinha eu 45 anos. E este Caleb era um daqueles espias, você sabe, não vou entrar no mérito, conhecemos bem essa parte. É um daqueles espias que trouxeram uma palavra de muitos desafios, mas de fé. Ele chegou e disse, olha, a terra tem gigante sim, mas o Deus que nos tirou, Ele pode nos entregar o gigante. Dois deles dão um relatório positivo, Josué e Caleb. Porém os outros não. Quando Josué dá essa palavra, todo mundo sabe, ele tinha 40 anos, e ele nessa hora, ele perde Hebron, a parte mais alta, a parte mais interessante, mais valorizada no processo da conquista, aonde estavam os maiores gigantes, os filhos de Anak, onde estavam ali os anaquins. Ele disse, eu quero aquela terra. Deixa eu te falar uma coisa, querido, se você crer, você vai ver a glória de Deus. A glória de Deus não é só para a eternidade, a glória, a bondade, a misericórdia do Senhor é para se manifestar hoje, nesses dias. Como eu tenho entendido isso nesses dias, amado? Como essas coisas têm estado claro para mim nesses dias? Que Deus quer fazer coisas poderosas e grandiosas ainda hoje. Mas o grande problema não é Deus, Ele é o mesmo Deus. A promessa que Ele fez, Ele ainda sustenta. O problema é que muitas vezes eu não acredito que Ele pode fazer aquilo que Ele prometeu que vai fazer. Mas Ele vai fazer. Quantos creem que Ele tem poder para fazer? Aleluia. Caleb, ele disse, olha, eu tinha 40 anos, nós estamos no capítulo 14, nós já avançamos na história, quando me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu relatei como sentia o meu coração. Eu preciso, amado, que você entregue e confie o seu coração ao Senhor. Confia no Senhor. Ele está dizendo aqui, eu relatei como sentia o meu coração. Como ele sentia? Eu creio que Deus pode, eu creio que Deus vai fazer. Então ele começa a descrever aqui como sentia o seu coração. E aqui eu passo a descrever alguns pontos que eu acho extremamente importantes. Verso posterior. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor. Quem que ele seguiu? Meu irmão, siga o Senhor. Decida pelas decisões e direções que Deus te deu. Ele está dizendo, eu resolvi seguir o Senhor, meu Deus. Verso posterior. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé
será tua e dos teus filhos. Herança perpétua, pois perseveraste. O que ele fez? O que ele fez, querido? Ele perseverou. Então aqui eu tenho a primeira chave para você. Para você conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida, primeira coisa que você precisa entender é que o tempo não apaga a promessa de Deus. Primeira chave. Repita comigo, o tempo. Diga o tempo. O tempo é uma coisa muito curiosa, né, querido? O tempo é uma coisa muito preciosa. O tempo talvez seja o maior bem que nós possuamos. Mas o tempo não vai apagar a promessa que Deus te fez. Diga mais uma vez, o tempo não vai apagar a promessa que Deus me fez. Ele está vivendo uma situação que agora ele tem 85 anos, querido. O processo de conquista estava todo pela frente. Mas Josué não permitiu que o tempo apagasse a promessa. Quando eles estão agora para entrar na terra, ele faz uma reivindicação. Ele está dizendo, olha, Moisés me prometeu esse lugar. Então Josué disse, é teu. Só que tem um problema. Os mesmos gigantes que estavam há 40 anos atrás, continuam lá. Os mesmos gigantes continuam lá, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Não adianta ficar protelando a nossa decisão. Não adianta a gente ficar protelando as nossas decisões em determinadas situações, porque os gigantes de hoje vão ser os gigantes de amanhã. E a vitória de hoje, se eu não pelejar hoje, será a vitória de amanhã. Então, não permita que a incredulidade no seu coração roube a bênção de Deus para a sua vida hoje. Não deixa o tempo apagar a promessa. E as batalhas de hoje, lute hoje. Vença hoje. Não fique procrastinando. Querido, esse é um tempo de nós nos relacionarmos com Deus. Esse é um tempo de nós falarmos com Deus. Esse é um tempo de nós vencermos os nossos inimigos. Esse é um tempo de nós nos alinharmos àquilo que Ele tem. Esse é o tempo de conquistar o que Ele quer que eu conquiste hoje. Quantos estão comigo, amados? Parece que vocês estão longe, vocês não estão me entendendo. Há uma construção gradativa. E eu preciso, passo a passo, viver o que Deus tem e conquistar o que Deus quer que eu conquiste hoje. Eu estou com 57 anos. 35 anos de ministério, vocês sabem disso. Filhos criados, netos aos montes. Lá em casa parece coelho. Meu filho olha para minha nora, é mais um filho. O outro olha para outra, é mais um filho. Eu já estou indo para 7 agora, com possibilidade de 8 netos agora, viu, Lúcia? Era 5, passou para 7 agora, e com possibilidade de ir para 8 já, nesse ano. Não, tem um, outro vai ter o outro, e a outra está querendo uma outro. Coisa boa, está frutificando, multiplicando, enchendo a terra. Glória a Deus. Mas olha que coisa curiosa. Há uns 5 dias atrás, eu levantei pela manhã e Deus me deu uma palavra interessante. Ele me disse assim, tudo novo, de novo. Eu achei que eu já estava entregando a chuteira. Eu achei que já tinha dado. Achei que já estava bom. Agora só administrar. Ser maestro do processo. Não. Deus tem coisas novas para nós. De novo. Deus tem coisas novas para nós. De novo. Deus tem coisas novas para nós. De novo. Vou repetir uma coisa que eu já disse aqui. Esses dias eu vi um médico geriatra que cuida de pessoas mais velhas. Geriatra. Alguém perguntou para um geriatra, eu vi isso na TV.
Ô doutor, quando a gente começa a morrer? Ele falou, uma pessoa começa a morrer quando ela para de sonhar. Quando nós começamos a morrer? Quando nós desistimos dos nossos sonhos, dos nossos alvos, das nossas conquistas, dos nossos objetivos. Querido, eu não sei você, mas eu preciso caminhar um pouco mais. Eu não sei você, mas eu quero ir um pouco mais longe, um pouco mais alto. Tem umas coisas que eu preciso conquistar, tem umas almas que eu preciso tocar, tem uma cidade que eu preciso ver avivada, tem coisas que eu preciso romper. Nós não podemos parar. Eu preciso que você entenda que aquele que prometeu, ele é fiel. E a promessa de Deus, ela não envelhece. A promessa de Deus, ela é atual. Eu preciso que você guarde no seu coração essa promessa e viva o hoje de Deus, porque hoje Deus quer cumprir na sua vida aquela promessa que Ele fez. Vocês estão comigo aqui? Diga aleluia. Então, meu amado, eu preciso que você tome posse dessa chave. A promessa não envelhece. Segundo, a promessa, ela não envelhece e ela nunca chega tarde. Quando nós olhamos, deixa eu ler um texto, Hebreus capítulo 10, verso 23. Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é... Diga comigo, Deus é fiel. Diga, a promessa não envelhece. E ela nunca chega tarde. Ela vai chegar na hora certa. Eu estou falando para você aqui, querido, há um sentimento no meu coração que Deus está derramando coisas nessa noite muito preciosa. Há coisas que nós esperamos que parece que não vai acontecer nunca. Mas Deus está falando, é um tempo de manifestar a minha glória, é um tempo de manifestar aquilo que Ele prometeu, é um tempo de realizar aquilo que Ele prometeu. Então, o meu desafio para você, creia que aquele que prometeu, Ele é fiel. E não há tempo, a promessa não envelhece, a promessa nunca é tardia, ela tem um tempo e a hora certa. E os modos operantes de Deus é que Ele sempre vem na hora exata. Deus nunca vem antes, nunca vem depois. E outra coisa, não há coisa demasiadamente difícil para Deus. Lá em Romanos capítulo 8, a palavra de Deus diz, se Deus nos entregou o seu próprio Filho, como não nos dará as demais coisas? Não há nada difícil para Deus. E aqui nós estamos caminhando por uma promessa que Deus fez para Israel. E Josué então agora crê. E agora, pastor, quanto tempo? 45 anos. E ele toma posse dessa verdade. No verso 11, lá Josué 14, volta a Josué 14, no verso 11, olha o que ele está dizendo. Eu estou... Quantos ainda estão fortes para desfrutar dessa promessa? Você só vai desfrutar se você tiver e entender, tiver fé e força suficiente para tomar posse daquilo que ele tem. Olha o que ele está dizendo. Eu estou forte ainda hoje, como no dia em que me enviou. Pastor Oswaldo que gosta dessa palavra, né? Ele fala, nossa, eu estou forte aqui, estou com 80, mas como se eu tivesse os 40. Estou forte. E Josué vivia essa realidade. Ele disse, eu estou forte. Então, meu amado, você precisa se fortalecer. Agora, onde que nós vamos fortalecer? Lá no livro de Efésios, capítulo 6, verso 10. Texto bem conhecido também. Efésios 6, 10. Quanto mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu... Onde é que nós vamos fortalecer? No Senhor e na força do seu poder. Amém? E como nós vamos fortalecer? Olha o que ele está dizendo no verso posterior. Verso 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Olha para mim. O que ele está falando? Nós precisamos nos revestir. O que é revestir? Vestir de novo. Sobrepor. Ele está dizendo, revestivos de toda a armadura de Deus. Então ele está sobrepondo a armadura. E olha aqui, no que se consiste essa armadura? Capacete da salvação. Por que nós precisamos colocar capacete da salvação?
Porque a nossa mente, querido, ela é um campo de batalha. É um lugar de muitas pelejas. A nossa mente, se ela não estiver revestida por essa convicção da salvação, a mente tende a nos sabotar. A palavra de Deus diz, assim como pensa ser tua alma, assim será. Nós precisamos entender quem somos. Nós precisamos entender o que a Bíblia diz que eu tenho e quem eu sou. Porque eu sou exatamente aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho exatamente aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Então eu preciso do capacete da salvação para blindar a minha mente de toda a sutileza do diabo, tentando roubar da minha mente do entendimento daquilo que eu sou e daquilo que eu tenho. A Bíblia diz que quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo disse para ele, se tu és o Filho de Deus, Jesus estava com o capacete aí. Ele não deu nenhuma satisfação sobre esse fato, porque ele sabia quem ele era. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele diz, nem só de pão viverá. Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. O que ele está dizendo? Ele está ignorando o questionamento do diabo, porque ele sabia quem ele era. Mas quantas vezes nós somos vencidos na mente, porque o diabo tenta diminuir quem eu sou. Quantas vezes o diabo tenta diminuir quem você é. Eu sou filho de Deus. Hoje, bem cedo pela manhã, acordei bem cedo hoje, tenho o hábito de acordar na casa de 5h30, mas hoje eu acordei às 4h30. E aí eu fui para a palavra. O livro de Romanos me abençoou tanto hoje. No capítulo 8, quando ele começa a descrever a figura de um homem guardado, um homem posicionado em Deus. E ele começa a dizer, olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele começa a dar uma descrição de como vencer esse homem carnal. E ele começa a dar uma descrição de quem somos e a expectativa de Deus a nosso respeito. E fui mergulhando nessas águas de Deus. Como é precioso, querido. Eu não posso deixar que nada roube aquilo que eu tenho da parte do Senhor. Então eu preciso desse capacete. Esse capacete me dá a convicção da minha salvação. Porque por incrível que pareça, tem gente que ainda tem dúvida da salvação. Tem gente que ainda tem dúvida da salvação. Tem gente que não entendeu o plano de salvação. Não tem convicção dos fatos. Então nós precisamos desse capacete da salvação. Eu preciso entender que eu estou salvo em Cristo. Eu não serei salvo, eu já estou salvo. Eu não vou ser salvo quando eu morrer, eu já estou salvo, vivo. O plano de Deus me alcançou. O sangue de Jesus me libertou. O sacrifício do Calvário foi o sacramento, foi a assinatura. Sua morte, o seu sangue, morte e ressurreição, foi a propiciação dos meus pecados. Ele tomou o meu lugar. Se você morrer hoje, querido, você está salvo. Não é porque eu estou falando, é porque o Senhor está falando. Mas sabe quando a gente não tem convicção disso? Porque quando a gente não tem o capacete da salvação. E aí a gente é sabotado na nossa mente por qualquer tipo de pensamento. E quando na nossa idiosincrasia bestuda, caímos às vezes no lapso de fazer e cometer tolices no processo, e o diabo não perde a oportunidade de dizer, você? Não. O diabo é acusador. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Nós já estamos salvos. Quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então a salvação, querido, é a partir da minha fé. Em Romanos capítulo 5 diz que eu fui justificado. Quem me justificou? Jesus, o sangue de Jesus. Então, amado,
Nós somos salvos. E agora nós precisamos desenvolver essa salvação. Peraí, pastor, eu estou salvo e preciso desenvolver a salvação? Não! É que a justificação é imediata, mas a santificação é processual. Peraí, pastor, mas e se Jesus vier agora? Você está salvo. É difícil, quando a gente não tem o capacete da salvação, você tentar colocar na cabeça de uma pessoa que ela está salva em Cristo. Vocês estão comigo, querido? Estão entendendo? Quantos que estão aqui têm plena convicção da sua salvação? Quantos têm plena convicção da sua salvação? É isso que eu estou falando. Nós estamos salvos. Por que nós estamos salvos? Por causa da sua graça. Por causa da sua graça. Não é porque você é bom, porque não tem ninguém bom aqui. Não é porque você tem boas obras, porque ninguém tem boas obras aqui, suficiente para comprar a sua salvação. Não é porque você tem alguma coisa que te faça merecer isso, mas é pela graça. E o que é graça? É o favor imerecido de Deus. Diga comigo, favor imerecido. Diga, eu não mereço, mas agradeço. O sangue de Jesus no Calvário me libertou de toda a condenação. Nós estamos salvos. Às vezes, temos um conflito nessa área por causa dessa nossa natureza. Deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo dizia que havia uma luta entre a carne e o espírito. Sabe por quê? A nossa carne, amados, deu perca total. A nossa carne não vai se converter nunca. A sua carne, essa carne encardida sua, não vai converter nunca. Sempre vai haver uma luta na nossa carne. A nossa carne, ela sempre vai querer puxar a gente fora do propósito. Mas eu tenho o capacete da salvação. Eu tenho convicção disso. Ninguém. E aí está o problema. O grande problema é que às vezes a gente quer vencer a carne na carne. Por exemplo, eu tenho um problema. Eu não posso beber, eu não posso ver essa água. Vamos dizer que essa água seja daquela que passarinho não bebe. Né? Não posso ver essa água que passarinho não bebe. Seja de que cor for o que. Eu sou tentado quando vejo. Então eu tenho que fugir disso, porque me tenta essa situação. Todas as vezes que me deparo nessa situação, sou tentado. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, nós somos tentados por causa da nossa carne mesmo. Porque a nossa carne, ela é fraca. Mas nós não estamos salvos, querido? Sim, mas nós temos uma carne fraca. Então o que nós precisamos fazer? Vigiar e orar. Quando? Todo o tempo. Para quê? Para não cair em tentação. Porque nós vamos ser tentados. Porque a nossa carne é fraca. Todo mundo é tentado, querido. Mas aonde que está o milagre? Onde que está o mérito da questão? É que, através da minha decisão por Cristo, eu então permiti que o Espírito de Deus governasse a minha vida. E então agora a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé. Gálatas capítulo 5. O que significa isso? Que a minha carne está dizendo, eu quero isso, mas o meu Espírito está dizendo, mas eu não vou pegar isso. É uma decisão que nós fizemos. A sua carne vai dizer, você não dá conta, mas o Espírito vai dizer, você dá conta. A sua carne está dizendo, não, você caiu no passado, você vai cair no presente. Mas o seu Espírito está dizendo, você não vai cair. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está na minha carne. Agora, é óbvio, olha para mim, queridos, isso é importante. Você precisa alimentar o seu espírito, porque se você alimentar a sua carne, você vai ficar envolvido com a carne. E se você voltar ao pecado, é como o cachorro que volta ao seu vômito. Já viu um cachorro vomitar e depois comer de novo o vômito que ele vomitou? É nojento isso, não? Mas é mais ou menos isso. A Bíblia diz, lá no livro de Romanos capítulo 6, permanecemos no pecado para que a graça superabunde? De forma alguma, querido.
Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu e você, nós estamos e vivemos agora pela graça. E pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação que você tem foi um dom que Deus te deu pela sua graça. Posição comigo, diga aleluia. Então, meu querido, você está salvo. Só que tem um problema. Você precisa colocar o capacete da salvação. Porque se você não tiver o capacete da salvação, você vai ser visitado de forma periódica por dúvidas que vão querer roubar aquilo que você já alcançou em Cristo. Então você precisa fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder e revestir-vos de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, na ordem, couraça da justiça. O que é couraça da justiça? Guardando nossas emoções, coração, na justiça divina, na palavra, fundamentar a nossa vida em Deus. A nossa justiça, amado, não tem nada a ver com a justiça do mundo. A nossa justiça não tem nada a ver com a justiça do mundo. A justiça de Deus é contrária. Há uma disparidade muito grande. A Bíblia diz assim, olho por olho, dente por dente. A lei falava disso. E a justiça humana também fala isso. Mas a Bíblia diz, se alguém te bater na face direita, dá também a esquerda. A justiça de Deus, ela é diferente da justiça do homem. Por isso eu preciso me revestir desta justiça. Como eu faço, pastor? Conhecendo a sua palavra, permitindo que o seu espírito se fortaleça e revele. Então você vai viver a justiça de Deus. E ser justo não significa ser honesto, porque nem todo homem honesto ele é justo. Você entende o que eu estou dizendo? Deixa eu contar uma história que eu já contei aqui uma vez. Um homem estava no estacionamento de um mercado e ele achou um pacote de dinheiro. E ele achou um pacote de dinheiro e era um dinheiro significativo num pacote, era um saco de papel. E ele foi até um determinado lugar para devolver aquele dinheiro. Ele disse, olha, eu achei um dinheiro, esse dinheiro não é meu, eu quero devolver esse dinheiro. E aí tinha uns jornalistas que estavam fazendo uma cobertura por conta de uma situação, aproveitou aquele, digamos, furo, assim, entre aspas, para fazer uma abordagem e para captar ali uma reportagem. E aí quando a câmera foi filmar, ele falou, não quero que me filme, não quero que me filme, não quero que me filme. E aí alguém foi então perguntar, uai, mas por que, cara? Eu queria só dar uma cobertura e tal. Não quero que me filme, entra no carro, meu, entra no carro. Falou para a mulher que estava com ele, entra no carro. O problema é que ele estava ali naquele lugar e a mulher que ele estava não era a mulher dele, era uma amante. E ele não queria ser visto com ela. Ele era honesto, mas não era justo. Estão comigo, querido? Quantas vezes a justiça dos tribunais ela é honesta, mas não é justa? A justiça do homem não é como a justiça de Deus. Então ele está dizendo que nós temos que ter a couraça da justiça. Nós precisamos ser justos em Cristo. Nós precisamos ver um padrão de vida que guarde as nossas emoções, o nosso coração, as nossas atitudes. Amém, amados? Então, salvação, justiça. Aí ele fala verdade. Por que ele está falando de revestir da verdade? Essa parte é a nossa parte pública. Essa parte precisa estar coberta, porque senão ela nos traz vergonha. E nós cobrimos toda a nossa vergonha com a verdade. Aonde é que está a verdade? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos viver a verdade bíblica. Nós precisamos viver a justiça bíblica. Nós precisamos viver a sabedoria bíblica. Nós precisamos viver os mandamentos bíblicos. Amém, amados? Então esta verdade precisa guardar a nossa vergonha. Lembra quando Adão estava no Éden e ele se viu nu e ficou envergonhado? E então o Senhor matou um animal e com o couro daquele animal, o pelo daquele animal, ele cobre a nudez de Adão. Ali nós temos uma tipologia de Cristo. Porque por causa do pecado do homem, um animal foi morto para cobrir a nudez dele. Então, o que eu preciso que você entenda é uma tipologia de Cristo, porque Jesus morreu, não tendo culpa nenhuma, para que os nossos pecados foram cobertos, a nossa vergonha fosse dissipada. Então, esta verdade, ela cobre toda a nossa vergonha. Então, nós precisamos viver debaixo da verdade da palavra. Viva essa palavra, querido.
Viva esta verdade. Amém? Aí ele fala dos pés que são calçados com o evangelho da paz. Por quê? Porque esta palavra precisa nos direcionar. Lá no Salmo 119 ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós precisamos dessa palavra para nos dar direção. Aí ele fala do escudo da fé. Ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então olha para mim, querido, já estou terminando. Nós estamos falando de conquista. Mas para essa conquista eu preciso me fortalecer no Senhor. Eu preciso entender que é uma promessa, a promessa não envelhece, a promessa continua firme, mas eu preciso estar firme e viver estar pronto para essa conquista. Então eu preciso, diga comigo, capacete da salvação, couraça da justiça, lombos com a verdade, os pés com o evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. Não há nada novo nisso. O que então, pastor, por que o senhor está falando? Porque infelizmente muitas pessoas não entenderam e não desfrutam desse fortalecimento. E eu preciso repetir e dizer que você precisa se revestir disso. Amém, amados? Quantos estão comigo, diga amém. Então concluo. Puxa, como esses dias eu estou longo nas ministrações. Me perdoe, queridos. Mas eu tenho uma última menção a fazer. Caleb sabia que a vitória vinha de Deus, mas era ele que tinha que ir à batalha e conquistar. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. A vitória já foi liberada pelo Senhor, mas você precisa se mover em fé. Você precisa ir na direção da sua vitória. Eu quero orar por você nessa noite. Você pode ficar de pé no seu lugar. Que bom que você veio aqui hoje. Que bom que você está aqui hoje. Há um processo de conquista, há promessas que foram feitas que talvez você acha que não é possível mais alcançá-las. Há circunstâncias hoje que você precisa viver e conquistas que você precisa fazer no Senhor, a favor da sua vida pessoal, a favor da sua fé, a favor da sua família, a favor dos seus negócios, a favor do seu ministério. Então esse é o momento de se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você. Por isso eu quero orar por você, querido. Feche os seus olhos. Eterno e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, nós estamos em Tua presença hoje. E em Tua presença hoje, Pai, eu apresento a vida de cada um dos Teus filhos. Nós não estamos aqui simplesmente por estar. Estamos aqui porque o Senhor nos trouxe e o Senhor tem um propósito. Por isso, nesta noite, meu Deus, eu preciso e rogo, meu Pai, para que toda batalha travada, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor possa dar aos Teus filhos a capacidade e a destreza para vencer no Senhor. Mas, Pai, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Essa é uma noite de fortalecimento. Pai, venha fortalecendo, Senhor, no capacete da salvação, a couraça da justiça, os lombos cingidos com a verdade, os pés calçados com o evangelho da paz, o escudo da fé, espada do Espírito. Nós possamos entrar no nosso campo de batalha para defender a nossa lentilha, aquilo que plantamos e aquilo que o Senhor nos confiou. Pai, eu oro pelas famílias que aqui estão, eu oro para que o Senhor guarde cada um deles, eu oro para que o Senhor livre cada um deles. Mas eu oro também, Pai, para que seja um tempo de avançar, para que seja um tempo de crescimento, para que seja um tempo de ativação e avivamento, e eles possam conhecer e desfrutar da sua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, em nome de Jesus, vai falando, ministrando, agindo, Senhor, rompendo cadeias, quebrando grilhões, estabelecendo a Tua glória, porque só o Senhor é Deus. Pai, em nome de Jesus,
Abençoe cada homem e mulher. Abençoe cada um dos teus filhos. Fortaleça, traga esperança. Senhor, que a esperança esteja revigorada. Que eles possam, Senhor, Pai, se fortalecer no Senhor, crendo, Senhor, pela fé, com esperança de que de fato o Senhor é Deus que realiza, o Senhor é Deus que opera, o Senhor é Deus que age. Senhor, o Senhor está agindo na minha vida. O Senhor disse tudo novo de novo. E eu não quero baixar a guarda. Eu quero estar pronto para viver tudo aquilo que o Senhor quer e conquistar tudo aquilo que é teu, porque não é meu, Senhor, é teu. Não é para mim, é para o Senhor, para o louvor da tua glória, porque eu quero chegar naquele dia, e um dia eterno, ó Pai, e ouvir da sua boca, Pai, Senhor, aquela frase célebre: ó meu Deus, servo bom e fiel, me coloque em fidelidade, coloque meu irmão em fidelidade, e que eles possam vencer, e vencendo, eles possam desfrutar da sua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, rompa cadeias, quebra grilhões. Se alguém enfermo nesta noite, seja curado. Se alguém perturbado em sua mente, seja liberto. Se alguém embaraçado no processo, meu Deus, que haja um desembaraçar e que possamos estar lúcidos, prontos, com visão, com força, para tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem. Esta é minha oração nesta noite, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do seu Santo Espírito seja conosco agora e para todo sempre. Amém e amém.